noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, todos com saúde, tanto para vocês quanto para a família, se cuidando. E é isso, vamos começar mais uma aula. Antes de começar, né, queria fazer alguns avisos, alguns anúncios. E eu iria iniciar, né, essa parte falando que eu comecei, né, na aula passada, a pedir para que vocês me dessem essas sugestões, a preferência de vocês, né, sobre como vocês acham melhor esse plano didático para a gente seguir, seja ele alternado, né, fazendo uma semana de geografia física, uma semana de geografia mais humana, né, e eu comentei no grupo, né, eu vi que teve uma galera que respondeu, não foi a totalidade das pessoas, mas a maioria foi que terminasse um conteúdo antes de abrir um outro que não tem nada a ver com a paçoca, vamos terminar um, né, falar o que tem relação, pegar esses conceitos frescos para depois começar outro. Eu confesso que eu acho que essa é a melhor estratégia também, tá? Então, como teve a maioria das pessoas que responderam, votaram por esse para a gente seguir nesse caminho. E eu também acho que seja mais interessante, então a gente fica combinado assim. Então, portanto, hoje a gente vai começar, né, o que a gente iniciou na semana passada, e depois na próxima aula a gente já vai ver um conteúdo novo, um conteúdo diferente, sem muitas contas, como a gente vai ver hoje também. E é isso, tá bom? Então tá, antes de começar, eu gostaria de, né, falar um pouco. Aconteceu essa semana, né? Questões grandes, a gente teve a cúpula do clima aí, o discurso do nosso presidente aí que prometeu algumas coisas. No dia seguinte já foi noticiado um corte grande para que iria ser, né, repassado para o meio ambiente, também o contraditório com o que ele falou. Teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos, né, o oficial Chauvin, que não sei se vocês viram, mas foi condenado nos três crimes, nas três instâncias que ele haveria sido acusado, ele foi considerado culpado. Um movimento grande na luta antirracista estadunidense, tá bom? Foi um julgamento histórico e isso jamais tinha acontecido, né? O oficial de polícia ter sido considerado culpado. Teve a questão da Superliga de futebol. Eu acho que essas questões podem cair e a partir dela a gente trazer um paralelo sobre esse monopólio dos grandes, assim, né? Tipo, essa Superliga que durou 48 horas e logo os times levantaram das cadeiras e preferiram tomar um outro caminho. Mas enfim, uma semana grande, né? Uma semana grande. A gente vai tratar melhor desses assuntos quando a gente for falar de geopolítica, de atualidades também, né? Essas questões que não são tão, né, envolvidas com a geografia, mas tem a ver com a atualidade, a gente trazer paralelo com a geografia, acho que vai poder ser interessante, tá bom? Então vou lá, vou começar a apresentação. Como eu falei, vai ser terminar o conteúdo que a gente iniciou na aula passada, e como eu havia prometido, que a primeira aula seria uma colher de chá, a gente vai fazer essa aula que poderia ter sido feita em uma, tá? Se fizesse uma aula um pouco maior, dava para ter sido em uma aula só, mas a gente vai fazer em duas. Eu espero que nessa aula já seja, né, já tenha um conteúdo um pouco maior do que a da aula passada, mas a partir dessa semana, como né, um desmembramento da primeira aula, que se nessa ainda continuar um pouco mais curtinha, a partir da próxima a gente vai ter que tomar num ritmo um pouco mais forte, tá bom? Aí isso eu vou começar a apresentar e vamos que vamos. Vamos lá.
Deu. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre elementos da cartografia e fuso horário, tá bom? E aqui a gente começa com uma pergunta, né? O que que é a cartografia? A cartografia é um estudo, né? Que um viés da geografia, uma parte dela, que tenta representar a Terra ou a parte dela, tá bom? E um instrumento famoso para que você consiga fazer isso são os mapas, os nossos tão queridos mapas, tá? O processo de elaboração do mapa envolve técnicas e uma série de elementos cartográficos. O que que são esses elementos cartográficos? São coisas que todo mapa prevê. Você não vai ter mapa se não tiver pelo menos, não digo todos, né? Não precisam ser todos esses que eu vou elencar a seguir, mas você tem que ter tudo isso aqui, porque senão o mapa fica sem sentido. Ele fica um mapa vazio onde a gente não vai conseguir entender qual que é o motivo dele ter sido feito, qual que é a intenção desse mapa, o que, que ele está querendo propor, tá? Isso já caiu em vestibular, essa questão teórica da formação dos mapas. Depois eu passo nos exercícios para vocês, tá? Mas esses elementos que constituem um mapa, ó. Então, é a legenda, que você pode ter dentro de um mapa, né? As isoípsas, que são as curvas de nível. Você tem que ter escala, você tem que ter uma projeção, qual projeção foi usada para a construção de X mapa. E você tem que também ter a orientação. Vocês podem perceber que todo mapa vai ter, se ele não tiver invertido, todo mapa vai ter o norte apontado para cima, né? Você vai ter essa orientação, senão ele fica um mapa vazio, ele fica um mapa sem propósito, tá bom? Então vamos começar aqui falando das legendas, né? Que a gente já falou, mas é meio até intuitivo, que é indispensável para o entendimento de qualquer tipo de mapa. Todo mapa precisa ter uma legenda, tá? Ainda que seja um mapa que não contém grandes informações, ele quer mostrar apenas o contorno, ele precisa ter uma legenda para falar o que está sendo representado. Ninguém é obrigado a saber olhar um mapa e ter que adivinhar, tá bom? O que que esse mapa quer dizer, da onde esse mapa é, tá bom? Aqui a gente vai poder ver um mapa que demonstra as regiões. Opa, aqui ocultar, né? Fica melhor. Um mapa que mostra as regiões do nosso país. Nesse mapa aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu aprendi, que eu acho que seja interessante para que a gente possa, na hora de ver um mapa, já ver, já, sabe, já tentar decifrar mais rápido o que está acontecendo, qual é a intenção desse mapa. Aqui, nesse mapa das regiões, a gente tem as cores, né, que delimitam cada região. A região sul está em azul, a sudeste em vermelho, e etc. E aqui, esse mapa tem a intenção de destacar as diferenças, tá bom? Ele não tem a intenção de elencar, de hierarquizar essas regiões. Então, como cada região é diferente, ele está sendo representada cada vez por uma cor diferente, tá bom? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês, quando a gente for falar de anamorfose, a gente vai mostrar que pode ter mapas que eles não têm essa caracterização por cor, porque ele não quer diferenciar, ele quer elencar mesmo. Por exemplo, se aqui a gente tivesse um mapa um mapa de regiões, que as cores fossem crescendo a sua tonalidade, por exemplo, a gente vamos pegar a região sudeste aqui, porque ela já está com uma cor um pouco mais forte, então a gente começa aqui, por exemplo, região sul, branco, branquinho, assim, sabe? A gente vai para o Nordeste, esse laranja, a gente vai aqui na Centro-Oeste, com um vinho bem escuro, opa, desculpa, e no Norte preto, uma cor bem forte. O que que a gente ia perceber? Que está crescendo, a gente ia tentar pensar que tipo, na legenda, essa cor mais escura que o Norte representaria, estaria mostrando para nós algum mapa que mostraria crescimento, alguma coisa de um dado onde a região norte teria mais.
E daí, se esse mapa fosse descrito desse jeito, seria um mapa conceitualmente errado, porque isso aqui, a variável aqui não é nenhuma, não tem um propósito de hierarquizar nada, são só as diferenças, tá bom? Então, tem mapas que você pode fazer que são teoricamente errados, tá? Porque eles vêm com uma variável de tamanho, de cor, que quando você vai ver a legenda, eles não querem mostrar nada disso, são só para diversificar, então você cria uma identidade visual, você é enganado pelo visual do mapa, achando que vai ter alguma questão nesse sentido, tá? Dessa hierarquização, mas não tem nada. Isso é um mapa conceitualmente errado, você é enganado pelo seu visual, tá? Aqui, ó, tem um outro tipo de legenda, né, que se aproxima bastante do que esse mapa das regiões se propõe a fazer, tá? Que é diversificar os tipos de lugar com diferentes cores, sem elencar nada. Aqui a gente pode ver a escala, tem a escala gráfica, né, que a gente aprendeu na aula passada, onde tem o desenho do quanto cada, né, x centímetro, x espaço vale. Aqui vale 1 quilômetro. E aqui as representações das edificações, tá bom? Então vamos para o próximo slide aqui. Agora a gente vai falar um pouco das isoípsas. O que são as isoípsas? Elas são linhas imaginárias de um terreno que representam um nível. Cada linha indica um valor de uma determinada altitude. Vocês já viram, imagino, curvas de nível por aí. Independente do lugar, a gente sabe que uma curva de nível ela tem uma, uma feição bem característica, bem familiar entre todas. Você pode estar representando diferentes tipos de terreno, mas a caracterização do que uma curva de nível ela vai ser bem parecida, tá? Aqui a gente pode ver que uma das características, né, dessas curvas de nível é que ela começa a partir de uma definição de uma superfície de referência no terreno, tá? O que eu quero mostrar para vocês com essa fala aqui é uma curva de nível, ela tem uma estrutura homogênea, não é a palavra certa, porque ela vai ter mudanças, você vai ter mais, vai ter menos, mas ela é ela tem a representação desse terreno, é uma coisa que faz sentido entre as linhas. Não tem como você ter uma linha que ela está crescendo e do nada tem uma diminuição abrupta. Essas linhas elas são proporcionais, tá bom? Essas linhas elas têm correlação entre si. E você parte dela, geralmente a linha que é a linha mãe de uma curva de nível, geralmente vai ser a linha que prevalece nesse terreno que está sendo estudado, tá? Uma mesma linha, como eu falei, aqui dessas linhas, que a gente vai ver a seguir no próximo slide, a gente vai conseguir exemplificar melhor, ela sempre tem a mesma altitude. Você não dá para ver numa curva de nível um pedaço onde ela vale 50 metros acima do nível do mar, outra que vale 100. Não, ela é contínua, tá? E esse valor, o que define o valor dessa linha são as cotas altimétricas, tá bom? Aí, como a gente está falando das curvas de nível, aqui, ó, isso é uma curva de nível. Isso aqui são as isoípsas, ó, onde você pode transformar essa curva de nível numa projeção do que é o relevo. A gente consegue, vendo essas curvas de nível, projetar como é que esse relevo como é que essa formação rochosa vai ser, se ela vai ser mais ou menos íngreme, tá bom? Através das marcações, a gente pode ter uma boa ideia de como são as características topográficas do relevo, como eu já falei, e quanto mais próximo as linhas são, maior a declividade. Por exemplo, aqui, ó, acho que aqui vai ser um bom exemplo. Tá vendo como o distanciamento entre as curvas de nível são maiores, são mais brandas, olha. Não tem um, um abismo, certo? Agora, nessa representação aqui, ó, olha como elas são bem grudadinhas, ó. Isso aqui é quase na vertical, essa, essa declividade. Essa é uma característica essa é uma característica do relevo que a gente pode observar só vendo a curva de nível. A gente já pode projetar como é que vai ser esse terreno. Uma coisa que eu ia falar para vocês geralmente, quando tem no topo dessa formação, a gente pode, ao invés de ter aqui em branco, a gente pode ter bem no centro, onde representa o cume desse morro, vamos, né, chamar assim, um xizinho. Esse ponto vai ser onde representa
a maior altitude. Vamos voltar aqui, ó, falar um pouco, ó, dessa curva de nível aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, essas linhas em negrito são as linhas que marcam uma nova cota altimétrica, tá bom? Ó, aqui 100, aqui 100. Então você pode, opa, desculpa, gente. Você pode perceber que aqui provavelmente os valores estão descendo, ó. Você tem uma linha aqui no entre elas aqui, então você pode. Nossa, gente, minha mãe entrou no quarto aqui, perdi total concentração, desculpa. Enfim, aqui, ó, uma linha de 95 metros, a gente pode imaginar que essas linhas aqui representam 1 metro cada, ó. Aqui imagino que seja 96, 97, tá? E aqui chegando no 100, tá bom? E é isso. Aqui vai subindo, aqui imagino que seja 101, 102. Aqui a gente poderia ter maiores demarcações, porque aqui a gente pode conseguir prever que é o topo desse morro, desse cume aqui, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco das anamorfoses. Diferentemente dos mapas tradicionais, ela é feita a partir de um dado que altera as características do que é representado a partir dessa estatística. O que isso quer dizer? Esse mapa ele é distorcido, ele é criado para tentar mostrar com maior facilidade o que esse mapa está propondo. Tipo, a legenda desse mapa, ele vai mostrar que, por exemplo, aqui, ó, eu já vou adiantar aqui para vocês, ó, Brasil por casos de Covid por 100 mil habitantes. Ó, a gente sabe que São Paulo, que é o estado que mais tem casos, olha como ele está grande aqui, ó. A gente olha e já fala, pô, São Paulo é onde mais teve, independente do que o mapa está querendo mostrar, São Paulo é onde tem mais, tá bom? Aí mas a gente se pergunta, mas por que que ele é onde tem mais, mas ele não está tão escuro nessa legenda? Daqui a gente entende que é por 100 mil habitantes, então no Amapá, não tem, apesar de não ter tantos casos, por isso que ele fica num tamanho razoável aqui, é um dos estados junto com Roraima, né, onde mais teve casos por 100 mil habitantes. Então vamos voltar aqui, ó. Ele não tem a preocupação, como vocês viram já no mapa que a gente acabou de observar, ele não tem a preocupação de definir com precisão a forma ou o tamanho do que é representado. Ele pode deformar mesmo, ele pode alterar completamente as características mesmo desse mapa do Brasil, mas ele é um mapa. Eu gosto bastante de trabalhar com questões que falam de anamorfose, tratar de trabalhos, por exemplo, que nos é apresentado com uma anamorfose, porque eu acho que ele é um mapa de muito fácil identificação do que ele está querendo mostrar. A gente bateu o olho naquele mapa, a gente já sabe que, né, o Amapá e Roraima são os que mais têm casos por 100 mil habitantes, é só olhar a legenda e já descobrir isso, e que São Paulo é o estado mais afetado pela Covid-19, entendeu? E, enfim, ele demonstra a distribuição proporcional de que fenômeno que se pretende ser destacado nesse mapa. Aqui tem ops, um gente português, mas vamos seguir em frente. Eu trouxe mais anamorfoses para a gente poder ver aqui, e eu acho que já vai ficar mais didático para a gente entender. Mas antes da gente avançar, eu só queria pegar esse mapa aqui e mostrar para vocês, ó. Olha como ele tem a orientação, olha como ele tem a escala aqui, tá? Olha como ele tem a legenda. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, gente. Todo mapa vai ter que ter aqueles elementos, tá bom? Como aqui ele é um mapa de anamorfose, ele desmantela essa forma original, não tem como você calcular uma escala precisa, mas a gente pode prever que esse mapa, quando original, tinha uma escala de x para x, tá bom? Enfim, vamos seguir. Ó, esse aqui é um mapa que mostra quantos refugiados tem no mundo por país de origem, ó. Olha aqui como o continente americano quase some, né? Olha aqui como a Europa, né? Tirando aqui, ó, a Ucrânia e a Turquia que é meio Europa, meio Ásia, né? Mas a Ucrânia aqui, que do leste europeu, é o único que se destaca mais ou menos, mas o resto, o continente africano, bastante forte,
né, nessa anamorfose, e aqui os países principalmente, né, os países do Oriente Médio, a China também, uma representação legal, a Rússia bem pequenininha, mal dá para ver, mas tá vendo? A gente bate o olho já consegue ver, pelo menos, se não de cara, identificar os continentes onde partem os maiores refugiados do planeta Terra, tá bom? E aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente consegue observar, né, que existe um ordenamento visual. Ó. Quanto mais essa cor vai ficando escura, mais forte, mais visível, mais a gente sabe que isso representa mais refugiados no caso desse mapa aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente pode ver que a Síria é o que mais tem, ela tem uma legenda só para ela, né? Só ela se enquadra nessa legenda dessa cor mais forte aqui, desse roxo, rosa. Desculpa a minha falta de conhecimento de nome de cores, mas deu para entender, né? E aqui eu trouxe mais uma. Essa aqui é uma que ficou até bem famosa. Ela caiu, acho que no Enem, uma questão nesse sentido, que falava justamente sobre população. E aqui a gente pode ver, né? Ó, esse mapa ele está pautado em cima da população total em 1.000 habitantes, né? E aqui a gente já sabe quais são os dois maiores países do mundo, em termos de população, é claro, China e Índia, como eles são bem destacados aqui em relação a outros países da Europa aqui, por exemplo, tá? Ainda que eles sejam maiores do que a maioria deles, mas olha como eles ganharam importância, né, volume nesse mapa. Aqui a gente pode ver a Rússia, que a gente também já sabe que é o maior país do mundo em termos de extensão. Olha como ele parece uma tripinha, um negócio fininho aqui, mal dá para ver, tá bom? Isso é uma anamorfose, tá bom, gente? Agora a gente vai falar um pouco dela, as projeções cartográficas. As projeções cartográficas, que, como a gente já sabe, né, cada mapa, todo e qualquer tipo de mapa, né, a gente vai ter que ter uma projeção envolvida por trás da, da confecção desse mapa, e a gente vai estudar pouco a pouco do que cada uma é, como cada uma é feita, tá bom? E a gente vai entender algumas coisas por trás, porque eu queria falar um negócio para vocês antes, que é assim, isso não é nada de discurso conspiratório, qualquer coisa do tipo, mas pelo menos em geografia, as coisas não são por acaso. Quando você trata desse viés mais político, assim, as coisas não são por acaso. Então, um mapa inocente, tá? Ele tem uma questãozinha por trás, ele pode representar uma coisa a mais do que só mostrar os países. Por exemplo, a ordem onde eles estão, aonde parte, tá bom? A gente estudou, vai estudar hoje ainda, mas a gente viu quando a gente estudou meridiano, latitude, longitude tal, que o ponto zero é o meridiano de Greenwich. Sabe, vocês acham que é coincidência ele ser na Inglaterra? Poderia ser em qualquer outro ponto. Não é coincidência isso. Do mesmo jeito que a gente vai ver que outras coisas também não são, tá? E a gente vai começar a falar dessas projeções cartográficas aqui agora. Só queria que vocês tivessem essa atenção, porque as coisas, pelo menos nesse mundo geográfico, assim, não são tão simples quanto parecem. A gente vai falar melhor quando a gente for falar mais no fim da aula de hoje dessas questões de fuso horário. Eu vou contar um pouco mais dessa história do meridiano de Greenwich. A gente vai ver uma projeção de um órgão super, né, super respeitado, que tem uma função de paz, que também reproduz questões imperialistas e tudo mais. Mas vamos lá, vamos voltar aqui nas projeções cartográficas, tá? As projeções cartográficas, elas têm como a definição, o que é a projeção cartográfica, se vocês procurarem no dicionário, vai ser, ela tenta ser, né, uma correspondência matemática entre as coordenadas da superfície esférica da Terra, que são latitude e longitude, estudados na semana passada, e as coordenadas da superfície retangular do plano, que são as abscissas e as ordenadas. Ela tem como tentativa a reprodução do que é a superfície do planeta. E, assim,
né? A gente sabe que as projeções não são perfeitas. Depois eu vou passar um site bem legal para vocês. Quando eu descobri, eu fiquei maluco, né? Achei muito incrível a gente poder desmistificar essas questões, né? Desconstruir esses conceitos que a gente é ensinado, que a gente é feito engolir, né? A gente é vomitado em nossas bocas, a gente engole aquele conteúdo como se fosse uma verdade absoluta, a gente sabe muito bem que não é, tá? Mas assim, nesses mapas, em toda projeção, sempre haverá deformações, tá bom? A gente sabe que o melhor jeito de se tratar um mapa, o jeito mais fiel, é você, por exemplo, a gente sabe que o mundo, vamos chamar ele de esfera, a gente sabe que ele é geóide, né, que existe o abaulamento equatorial por causa do movimento de rotação, a gente tem um achatamento nos polos, enfim, vamos chamar, ainda que, né, a gente saiba que a Terra é geóide, a gente vai chamar ela de uma esfera, então a gente sabe que o melhor jeito de tratar é você reduzir essa esfera até ela caber na nossa mão e a gente poder tratar ela com mais facilidade. Ou seja, falei tudo isso para quê? Para mostrar para vocês que o melhor jeito de mexer com mapas sem tantas modificações é mexendo com isso aqui, ó. Esse acessóriozinho que tem na minha casa, que vocês já conheceram no ano passado. Mas enfim, é com globo, tá bom? Opa, quase quebrou aqui também. Vamos parar de bater e vamos só mostrar aqui. Enfim, é com globo. Isso aqui é uma versão reduzida do nosso planeta, tá bom? Mas a gente sabe que isso aqui não é tão fácil de manusear. Isso aqui não tem como você. Vamos supor que a gente está numa sala com 60 pessoas. Para você ver com maior precisão, você teria que ter 60 globos desse. Isso numa sala de colégio, né? De cursinho, que é um número até razoável, mas, por exemplo, na minha sala da faculdade, nos primeiros anos, eu tinha matérias de ter 120 pessoas dentro de uma sala. Então, imagina, você ter 120 globos para mais de uma turma. Então, por causa dessa praticidade, a gente usa esses mapas, né? Porque é uma coisa muito mais de fácil manuseio, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, sempre vai haver deformações. Então, aqui a gente pode fazer duas escolhas principais, né? A gente pode manter a fidelidade nos contornos, né? Nos ângulos da forma dos países, ou na proporcionalidade das áreas, né? A gente pode deixar os países cada um com o seu tamanho, mas a gente até, né, olha, causa um estranhamento e a gente fala, pô, mas parece que tá meio mal feito, parece que as formas estão meio zoadas aqui, né? A gente parece que não vê, né, esse contorninho, a gente vê e fala, pô, já vi mais bonito esse mapa, né? Mas é isso, é porque ele está tentando manter a proporcionalidade das áreas, e para isso ele vai ter que dar uma zoadinha nos contornos, tá bom? Aqui agora a gente vai falar de cada projeção, um pouquinho de cada. Eu vou mostrar como é que se faz as projeções e vamos lá. Aqui, ó. Aqui são os tipos de projeções, ó. Isso aqui é projeção cilíndrica, é a mais comum, é a mais presente, seja em prova, seja nos jornais, seja em qualquer lugar da nossa vida. Geralmente o que a gente vai ver né, essas projeções cilíndricas. Daí a gente vai entrar em bifurcações dentro dela, mas é isso, tá bom? Aqui tem a projeção cônica, ela tem uma função bastante, né, específica, ela não é perfeita, ela é melhor para alguns casos, né, em alguns casos ela é melhor do que em outros. Então essa aqui é uma projeção um pouco em desuso, tá bom? Pelo menos na nossa vida prática aqui, tá? Como futuros vestibulandos, a gente não vai ver por aí grandes mapas aí com projeções cônicas. E aqui tem a projeção plana, o azimutal, tá? Essa aqui, ela tem um ponto central que é tangenciado e a gente vai conseguir fazer a representação desse mapa a partir dele, tá bom? E eu queria que vocês olhassem aqui, ó, já aqui que vocês viram a projeção azimutal, eu queria que vocês pensassem um pouco assim, dessem uma refletida. Vocês já viram esse mapa em algum lugar? Já viu uma coisa parecida com isso? Em algum logo, em alguma empresa, em alguma fundação? Se sim, a gente vai conversar um pouquinho melhor nos slides a seguir, tá? Vamos dando uma pensada aí, antes da gente conversar mais a fundo. Enfim, aqui a gente volta para os tipos de projeção. Aqui é a cônica, né?
como eu havia falado para vocês anteriormente. Ela, que é conhecida desde a antiguidade, ela mantém os meridianos retos, ó, tá? E aqui, olha como, né, os paralelos ficam curvos. Ela costuma, né, manter uma maior fidelidade nas altas latitudes, onde, né, a gente encontra essas curvas, que é nas áreas polares, a gente pode ver uma fidelidade grande, né, do mundo real com o mapa representado nessa projeção, e ela é usada geralmente para representar apenas um hemisfério, tá bom? Você não vai conseguir ver o Polo Sul numa representação, numa projeção cônica, que ó, olha como ele é limitado. Aqui ele está indo até o meio do nosso Brasil, aqui do continente sul-americano, né, no continente sul-americano, mas ele deixa a desejar nessa questão de área, de mostrar o mundo como um todo. Então, aqui, como eu falei, as altas latitudes, elas se mantêm mais fiéis, as áreas polares, seja ela norte ou sul, né, porque, como eu falei, você pode simplesmente inverter, né, esse globo e fazer da parte de baixo, tá? Daí seria a área polar sul, né, não a norte, como está sendo mostrado aqui. E nas zonas equatoriais ele fica bem menos fidedigno, né, não fica uma coisa tão legal. E é isso, essa é a projeção cônica, tá bom? Aqui a gente tem a projeção plana, né, chamada também de zenital ou de azimutal, ela que é representada mais fortemente para reproduzir pequenas áreas, tá bom? É, as deformações aumentam, né, com o distanciamento desse ponto central, que eu falei para vocês, que é onde tangencia. A gente pode ter esse ponto central não só nos polos, a gente pode colocar ele, por exemplo, no Brasil, e esse ponto central do mapa, o que esse plano tangencia, eu vou exemplificar aqui no mapa para vocês, ó. Aqui está o Brasil, não sei se vai dar para me ver muito bem na webcam, tá? Mas acreditem em mim, aqui está o Brasil. A gente tangencia essa projeção plana aqui, vamos supor que esse plano, vamos supor que a minha mão vai ser essa coisa redonda aqui, tá bom? Eu vou tangenciar aqui no Brasil, basicamente, a minha mão sendo esse plano aí, a gente vai conseguir gravar com maior exatidão e reproduzir isso nesse mapa onde minha mão cobre. Então, por exemplo, a Oceania aqui, que está do lado de trás, a gente não vai conseguir mostrar, como a gente pode ver aqui. Como a gente pode ver aqui, ó. Tá bom? Os tigres asiáticos aqui, a gente não vai conseguir mostrar, porque isso aqui está tangenciando só a minha mão. Enfim, como eu ia dizendo, as deformações aumentam com o distanciamento do ponto central. Aqui, essa reprodução não está tão fidedigna quando se comparado com essa que está no centro desse ponto de tangenciamento. E das maiores utilizações, né, dessa projeção plana, ou zenital ou azimutal, é representar rotas de navegação, tá bom? Aqui, ó, lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Se vocês olham isso aqui, vocês lembram de algum logo, alguma coisa? Aqui, ó. Vamos lá aqui que vocês vão descobrir onde é, tá? E aí, alguém acertou? Alguém lembrou do logo da ONU? Então. Aqui a gente tem um logo da ONU, ó. O mundo nessa projeção azimutal aqui, com os louros representando a paz. A ONU, que foi criada em 1946, né, com o motivo de apaziguar o mundo no pós-guerra, depois, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Só que, ainda assim, ela reproduz o mundo imperialista, né? Ainda assim é um mapa imperialista. Ou vocês acham que é coincidência esse plano ter sido no hemisfério norte? Os, os, os países aqui, ó, terem sido os mais beneficiados, os que mais estão no centro do globo, terem sido os países do hemisfério norte. Não é coincidência, né, gente? A gente sabe que a ONU, criada com um viés super legal de pacifismo, nessa tentativa de pacificação do mundo pós-guerra, não podia fazer
Outra coisa a não ser tentar apaziguar tudo mesmo, é que eles poderiam ter colocado, né, os países, os, os aliados ou do eixo aqui, ela não fez nada disso, ela tentou, né, deixar tudo equivalente, mas aqui a gente pode ver, né, o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então aqui você vê os Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro, os dois no centro, sem tentar hierarquizar nenhum nem outro, mas entendam como, ainda que um simples mapa que signifique a Organização das Nações Unidas, que tenta ser essa pomba branca da paz, né, no mundo moderno, no mundo pós-guerra, tentou amenizar todas as guerras, ela ainda também tem a sua reprodução, um viés geopolítico 100% visível, né? Isso aqui não é coincidência. É só isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Aqui a gente vai ter a projeção cilíndrica, né? Que dentro dela existem as duas principais, e que são a conforme e a equivalente, e ela é usada na elaboração de mapas mundi e cartas de navegação. Isso em cartas de navegação mais amplas, né? Aqui a gente já viu que a Azimutal também, né? Elas fazem rotas de navegação, só que como ela é usada para representar pequenas áreas, ela fica mais restrita, tá bom? Para navegações que englobam o mesmo hemisfério, por exemplo, se você tiver reproduzindo uma no Polo Norte, tá bom? Essa cilíndrica ela já pode ser feita nessas cartas de navegação que você sai de um navio no Porto de Santos aqui, vai, passa pelos canais todos, Canal do Panamá, acaba na Austrália, por exemplo, tá bom? Como eu falei, ela é utilizada na elaboração de mapas mundi, então a maior parte das vezes que a gente vê um mapa vai ser numa projeção cilíndrica, seja ela qual for, né, seja ela conforme ou equivalente, que também vão ter sinônimos, né, a gente vai ver que a conforme tem um sinônimo, a equivalente tem um sinônimo, e o que essa projeção cilíndrica faz? Ela tem os paralelos e meridianos projetados nesse cilindro, que estão aqui, que tangenciam o globo terrestre. A gente já sabe, né? Que acontece quando a gente tem tem um globo e a gente traça, ainda que cilíndrico aqui, e essa parte aqui vai sobrar. Então, essa parte aqui, ó, que você amassa para fechar essa bola, né, do globo, isso aqui vai ficar um pouco prejudicado. É aqui que entram as deformações, tá bom? Aqui, ó. Aqui a gente vai ver a projeção cilíndrica conforme, né, que é a famosa projeção de Mercator, que é datada do século XVI. Eu procurei em alguns lugares, não se sabe, né, não tinha tanta informação nessa época, não tinha como o Mercator mandar um zap para a rapaziada falando, oh, eu terminei minha projeção aqui, então essa data exata de quando ele finalizou esse mapa é muito debatida, então eu preferi colocar século XVI, tá? Ele nasceu em 1511, pelo que eu li, então foi um pouco depois disso, tá bom? Foi um pouco depois disso, uns 20, 30, 40 anos dentro desse século de 1501 a 1600, tá? Essa projeção cilíndrica conforme é a mais presente nos mapas mundi, como eu já havia dito, né? A conforme dessa vez é a mais presente nos mapas mundi. Ela conserva as formas dos países e distorce as áreas. Ela valoriza também a extensão dos territórios nas médias e altas latitudes, que é onde eu falei para vocês que há aquele embrulhamento daquele cilindro para fechar a esfera que representa o globo. É ali que vai ter uma maior distorção. E essa distorção vai ser valorizar as áreas desses países localizados nas médias e altas altitudes. Que aqui um exemplo clássico, né, que a gente sabe, a gente olhava no mapa e pensava, putz, como é grande esse país, né, mas a gente sabe que não. A gente vê no mapa a Groenlândia aí, a gente vê, pô, é quase um continente da América do Sul, né? A gente, na real, sabe que ela é 9 vezes menor do que a América do Sul. E nos mapas, né, ela tem uma área bastante semelhante. A gente vê a Antártida, aquela imensidão branca no fundo do mapa, quando a gente vê um negocinho ali que, sabe? Então a gente tem que ter bastante atenção nesse sentido. Aqui é o site que eu falei que eu pirei quando eu descobri, que eu vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Ele chama The True Size
Ele lá você pode pegar um país, você digita o nome do país e vai mexendo ele. Você pega o mouse e tal, arrasta e vai mexendo ele, colocando ele em alta, em média, em baixa latitude, tá? E daí você vai conseguindo ver como seria, por exemplo, se o Brasil tivesse localizado onde está a Groenlândia. A gente vê que o Brasil, que já é um país que já tem uma extensão bastante considerável, a gente já sabe, né? A gente já ouviu muitas vezes por aí, de dimensões continentais, né? A gente vai ver que se o Brasil tivesse onde está a Groenlândia, ele seria muito maior do que ele já é, pelo menos na representação do mapa, tá bom? E esse mapa essa projeção, né, cilíndrica conforme, ela foi um instrumento de dominação geopolítica, tá bom? Ela funcionou como um reforço da soberania europeia, né? Ou vocês imaginam que tenha sido, ainda que, né, na história da cartografia, a gente já sabe que desde muito além do século XVI já existiam mapas, essas civilizações do mundo antigo, essas civilizações orientais já faziam a utilização da cartografia, mas é obviamente que os europeus não iam pegar, né, essa representação do mundo oriental e divulgar por aí. Então é óbvio, né, que o Mercator era sim europeu, tinha como tentativa, né, a reprodução desse mapa, reproduzir, né, essa dominação geopolítica europeia ao redor do mundo, reproduzir esse imperialismo, porque a gente sabe que a gente vê a Europa, a gente vê aquela coisa gigantesca, mas a gente sabe que, por exemplo, perto da África, que está muito menor representada nesse mapa de Mercator, a África dá um banho na Europa em termos de dimensão. E deixa eu achar aqui, ó. Eu não coloquei aqui nos slides porque é o famoso mapa que a gente conhece, tá? Eu não vou colocar porque é um mapa que, no fim das contas, a gente vê todos os dias. Mas, ó, olha o tamanho da Europa perto da África nessa. Enfim, vamos. Eu acho que não ajuda muito o que eu vou mostrar, porque, enfim. E aqui a gente vai falar um pouco da cilíndrica equivalente, né, que é a projeção de Peters, ou de Gall Peters. Gall foi um outro geógrafo que começou a, a ideia desse mapa de uma projeção cilíndrica equivalente, isso no século anterior, tá? No século XIX, e daí Peters finalizou ele, daí ficou conhecido como projeção de Peters, ou para quem gosta de dar o crédito para o pai da ideia desse mapa, o Gall Peters, né? Então esse mapa foi finalizado por esse geógrafo aqui em 1973, tá? E ele é basicamente o contrário, né? Ele é o contrário do mapa Mercator, o mapa conforme. É o contrário em que sentido? Ele vai conservar as dimensões relativas e vai distorcer as formas, né? Ele foi conhecido por muito tempo por aí como mapa para o mundo solidário. Ele apresenta uma visão não tão colonizada e um olhar inclusivo aos países desenvolvidos. Por quê? Porque aqui, como a gente falou, né? Como ele valoriza a extensão nas médias e altas latitudes, aqui essa valorização não vai acontecer. Então, os países subdesenvolvidos, que coincidentemente, né, não se localizam nas médias e altas latitudes, e sim nas baixas, vão ficar com seus territórios, com seus tamanhos reais, tá bom? Aqui, ó, seus tamanhos valorizados nos países de baixa latitude. Esse mapa gerou uma mobilização nos países não desenvolvidos para que houvesse uma maior participação nas decisões no contexto internacional. Os países subdesenvolvidos, ao ver um mapa desse, se sentiram empoderados. Eles falaram, por muito tempo a gente se via, né, como aquela coisinha minúscula no mapa, mas não é bem assim. A gente é grande, a gente tem tamanho, a gente tem que ter relevância nessa decisão política internacional, tá bom? Aqui, ó, esse é o mapa de Gall Peters, ó. Olha a Europa aqui, ó. Olha como já é mais fidedigna. A Europa, a gente sabe que é uma tripinha aqui, ó, uma coisinha minúscula, e olha a sua dimensão quando comparado à África, tá bom? Aqui, ó, dá para ver bastante essa diferença. Eu pego esses dois exemplos que eu acho que são os mais fiéis possíveis. Ó a Groenlândia. Como aqui está bem menos volumosa do que a gente já se acostumou em ver em outros mapas, né? Desse mapa de mercado. Aqui, ó, eu trouxe.
Deu uma zoada no slide aqui, viu, rapaziada? Mas enfim, esse mapa aqui que eu falei para vocês, lembra lá do começo dos elementos da cartografia? Esse mapa aqui também tem isso, ó, essa orientação de ao sul, ou seja, o norte está para cima aqui, mas nesse aqui vai ter essa orientação, só que do sul para cima, tá bom? Ele é bastante famoso pelos entusiastas dessa identidade latina no nosso continente, né? E ele não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum erro conceitual nele, desde que ele indique que o norte está invertido, desde que tenha essa orientação, não há nenhum problema. E esses mapas, principalmente esse aqui, inclusive eu tenho alguns, tá? Alguns no plural, amigos que têm essa representação aqui tatuada em seus corpos. Mas então, ele representa a valorização dos países no hemisfério austral, no hemisfério sul, que é onde fica, a gente já sabe, a maior parte dos países subdesenvolvidos. A gente sabe, né, que no fim do dia, esse mapa, como a gente conhece, seja pelo volume dos países, né, como a gente já estava falando, a Europa, essa coisa enorme, a África diminuída, a Groenlândia gigantesca, tem um viés colonizador, tem uma coisa eurocêntrica nisso. Aqui a gente tenta quebrar esses conceitos, entendeu? E a gente inverte para mostrar que a gente tem nosso valor e tudo mais. Essa imagem é bastante conhecida, saiu numa tirinha com a Mafalda, tá? Caiu em vestibular, caiu no Enem. Então é isso, eu trouxe só para vocês verem que a gente pode representar o mundo do jeito que a gente quiser, tá bom? Inclusive, no meu primeiro, eu nunca vou esquecer, né? Meu primeiro dia de geografia, meu primeiro dia na faculdade, a professora de cartografia, foi a primeira matéria que eu tive, por coincidência também. Primeiro dia de aula, ela chegou e falou assim para nós, para os alunos, né? Todo mundo empolgado, tinha acabado de entrar, todo mundo se conhecendo, aquele furor todo. Ela chegou e fez uma atividade que era, rapaziadinha, eu tenho aqui uns lápis de cor. Eu já falei, nossa, eu tô na faculdade, lápisinho de cor, que palhaçada, né? Tipo, pintar, isso aí é coisa de prezinho. E ela falou assim, gente, eu quero que vocês desenhem um mapa. Como vocês acham que é o mapa? Como vocês veem o mapa? Eu lembro que nessa sala era uma sala, como, né? Já todo mundo acabou de entrar. Era uma sala tão grande que ela precisava ser dividida em dois períodos, né? Eu fazia no diurno, fazia de manhã, e daí tinha sorteios, né? E você tinha que nessa sala ela dava tipo 4 aulas da mesma matéria, era metade das pessoas de manhã e metade das pessoas da noite em 2 dias diferentes para não acumular tudo nessa mesma matéria, uma matéria obrigatória e tudo mais. Enfim, ela pediu pra gente desenhar com esses lápis de cor e tudo mais, como é que ela viu o mundo. Tipo, foi assustador, assim, foi tipo 90 e tantos por cento das pessoas estavam nessa sala e nas outras, né, ela somou tudo, fizeram um mapa do jeito dessa cilíndrica conforme, tá? A gente, o estudante de geografia, acha que sabe tudo, né? Todos nós reproduzimos essas coisas que a gente estuda e tenta, pelo menos, não reproduzir com tanta força, e foi tipo isso. 90% das pessoas representaram o mapa usando a Europa como centro, ela com um tamanhão gigantesco. Foi tipo pouquíssimas pessoas que fizeram um mapa invertido, ou começando pelas Américas, pela Oceania. Todo mundo foi nessa visão eurocentrista da coisa, tá bom? Então, acho que é isso, acho que de projeções e dessas questões de cartografia, desses elementos de um mapa a gente já fez legal aqui, já trabalhou legal, e agora a gente começa os fusos horários, tá bom? Os fusos horários, eles foram criados, né, depois de inúmeros problemas de logística entre os países. Por quê? Porque vocês podem imaginar o que acontecia, né? Cada país não querendo ceder a um né, se achar mais fraco perante o outro, todo mundo usava o horário que queria. Aí você queria se comunicar com a pessoa, você mal sabia o horário que o outro estava, tinha problemas, né, péssimos de comunicação, de diplomacia por conta disso, a gente não sabia de nada do que esperar quando chegava em outro lugar. Imagina você chegar num país, e você chega lá e você vê ainda mais, né, nessa época, em 1900, final do século XIX, você chega num lugar e você
chega lá e, tipo, 4 da manhã, não sabe para onde ir, tudo fechado, tenso, né? Então, por conta desses problemas de logística, né, essa questão da globalização aí, pós-revolução industrial, começando a se intensificar um pouco mais, né, houve uma conferência em Washington no ano de 84, 1884, tá, que determinou que tinha que ter um meridiano principal, tinha que ter um marco, e que a partir dele você contasse as horas daqui para lá mais, daqui para lá menos, mas você tinha que ter uma padronização nesse sentido. E daí definiu-se, tá, que seria o de Greenwich na Inglaterra. Ah, inclusive tem uma historinha bem legal, que é que não foi todo mundo, né, que gostou que fosse na Inglaterra. A Inglaterra sendo vista como a braba, a que teria o fuso que passa dentro dela, que leva um nome em inglês, né, sendo a principal, a França ficou louca das ideias. A França ficou louca, ela falou, não aceito, não aceito. Aí o que aconteceu? Para contornar essas questões, houve um acordo, tá bom? E as medidas métricas, que se eu não me engano na Inglaterra eram polegadas, passou a padronizar numa medida francesa. A Inglaterra adotou isso para, falou, fazendo um toma lá da cá, né? Você aceita aqui que o meu meridiano vai ser o principal, vai ser a partir de mim que vai se dividir o mundo, aqui eu tô o marco zero, e eu pego suas medidas e tudo mais. Tudo isso que eu falei é para mostrar para vocês que não é coincidência, né? Você ter esse fuso horário passando na Inglaterra, que era o país mais, né, o mais imperialista de todos os imperialistas, né? A gente sabe que a gente falava por aí, vocês já devem ter visto nas aulas de história, que a rainha proclamava com o maior orgulho do mundo, o sol não se pousa no Império Inglês, ou seja, eles tinham dominações ao redor do mundo tão fortes, tão intensas, que sempre algum lugar era dia. O sol nunca dormia quando se tratava do Império Inglês, tá bom? Vamos voltar aqui, eu me empolgo contando essas histórias, então a gente tem que me dar uma... Enfim, aí a gente pode ver, né, que foi a partir dele que as horas aumentam para leste, tá? A partir do momento que a gente está se distanciando de Greenwich, a gente está indo mais para leste, a gente está indo mais para o oriente, as horas aumentam e diminuem para oeste, né? A gente já sabe, Brasil, horário de Brasília, menos 3 horas, tá? A gente sabe que é bastante famoso isso, né? A gente fala, no Japão é 12 horas para frente, ou seja, mais para leste. E a medida é o GMT, né? No começo ela foi chamada assim, era o Greenwich Meridional Time, e hoje é o UTC, Universal Time Coordinated, tá bom? Então você vai poder encontrar resquícios de questões que chamam isso de GMT, GMT 0 ou de UTC, aí tanto faz, tá bom? Aí aqui eu queria falar um pouco sobre isso, que eu acho bastante interessante, que por terem, né, esses meridianos, esses paralelos, eles serem essas linhas imaginárias, né, elas não respeitam as fronteiras dos países, começaram a existir problemas ao simplesmente traçar essa linha, né, e definir até que ponto X até o que, né, desculpa, definir que, tipo, no ponto X é horário Y e no ponto Z é horário W. Então, como essas linhas não respeitam os limites fronteiriços, né, foram criados esses fusos horários civis, que tentam fazer o quê? Respeitar mais essas coisas. Porque imagina, como eu falei para vocês na aula passada, da onde eu vos falo, a cidade de Arapongas, no Paraná, é, é uma cidade cortada pelo Trópico de Capricórnio. Imagina que, né, suponhamos, a gente já viu que os trópicos são responsáveis pelas estações, pelas zonas, né, tropical, subtropical, temperado e tudo mais. Imagina que, assim, ao norte do trópico é calor e para baixo, como é tropical, fica frio. Então vamos trazer isso para as horas. A gente tem uma cidade que é dividida no meio, aí você tem da Praça da Igreja para a direita, para leste, meio-dia e 15, e da praça da direita para a esquerda é 11h15. Não ia ficar tão legal, né?
Então, foi por isso que foi criado esses fusos horários civis, que daí você tenta respeitar mais os limites fronteiriços e, né, tentar adequar isso na vida das pessoas para que você consiga deixar tudo mais prático, não tão complicado, tá bom? Que aqui eu trouxe um exemplo que a Índia, para além disso, né, de você respeitar o limite da cidade, você tem esses horários civis que você quebra isso no meio, que você faz uma gradinha aqui, uma gradinha ali, coloca no meio e dá o exemplo da Índia, que é 5 horas e meia, não 5 e não 6, 5 horas e meia adiantada em relação a Greenwich, tá bom? É, aqui é como faz para ver esses fusos horários, o que cada fuso representa em graus. A gente sabe, né, que a Terra ela tem 360 graus, então você tem 180 para lá, 180 para cá, positivo ou negativo, né, sendo positivo leste e negativo oeste. Então, ao você dividir isso tudo, você tem o seu valor alterado em 15 graus, tá bom? Esses 15 graus vêm dos 360, tá? Dos 360 graus que eu já falei, dividido por 24, que é a duração do movimento de rotação. 1 hora percorrida desse movimento de rotação é igual a 15 graus percorridos, que duram 1 hora, entendeu? 15 graus, um fuso, 1 hora. Tenho essa frasezinha estudada, né? Eu ia falar decorada, mas decorada não. Tenho essa frasezinha tatuada em vossas mentes, que a gente não vai errar exercício de fuso nunca mais, tá? 15 graus, 1 hora, um fuso, tá bom? O Oriente é adiantado em relação ao movimento por conta, né, do movimento de rotação da Terra. Ele recebe os raios solares primeiro, como comparado ao Ocidente. Um exemplo prático disso é, sei lá, a Copa do Mundo no Japão, por exemplo. Não sei se alguns de vocês já estavam vivos. Eu estava, mas tinha 3 anos de idade. Não assisti nada, mas a final foi de madrugada. Os jogos eram de madrugada, a final acho que foi às 9 da manhã aqui, não me lembro. A gente pode ver jogos de Champions League, Fórmula 1, shows né, lives, agora teve esse fenômeno forte das lives, entendeu? Eles vão receber os raios solares primeiros quando comparado ao Ocidente, que é onde nós estamos, tá bom? Aqui, ó, os fusos horários, né, ajustados pelos os horários oficiais dos países, ó. Aqui, ó, eu vou pegar o exemplo brasileiro, que a gente sabe, né, que as ilhas brasileiras estão nesse fuso horário -2, né? O horário de Brasília -3, mas ó, pode ver, se a gente for. Opa, eu tentei dar um zoom, mas acho que não é possível, tá? Porque a gente pode ver, ó, o contorno do estado do Mato Grosso do Sul inteiro. Se a gente fosse traçar essa linha reta, ele ia ser dividido no meio. Ó, olha como a Argentina pega esse -3 e Manaus, por exemplo, não. Tá vendo? Isso para ajustar essas questões que a gente já falou, mas eu mostrei isso, dessa questão do estado do Mato Grosso, por exemplo, para mostrar para vocês que a gente poderia ter metade de um estado, Mato Grosso do Sul, né, que dá para ver bastante nessa fronteira aqui, limite fronteiriço daqui, que seria metade do estado -3, outra metade -4. Então, o que foi feito? Foi contornado nele inteiro, você padroniza, você unifica. Então, o estado do Mato Grosso do Sul inteiro, -4, tá bom? Enfim, aqui a gente vai ver, ó, bastante essas quebradiças, essas linhas quebradiças, né? Quebradições não existe. E aqui a gente vai ver, ó, meridiano zero, ó. Olha até onde ele vai. Como isso é tudo quebrado, isso é tudo diferentinho de ver, tá bom? Ó, e aqui, ó, mais uma vez, ó, os elementos do mapa sendo presentes, ó, a escala, sentido, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco da DIT, né, que não é nada além da linha internacional de data. Aqui, ó, a DIT exemplificada, linha internacional de data. Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, olha que legal. Aqui nesse mapa mostra, ó. Aqui é domingo, aqui, ó, domingo barra segunda-feira, aqui, ó, segunda-feira, tá bom? A linha internacional de data é onde une esses dois pontos, né?
nessa divisão dos 180 para leste, 180 para oeste, cortado pelo meridiano. Esse ponto divisor, né? A gente sabe que se a gente for para lá, não vai ter um, um abismo. Se a gente for ali de barco, a gente não vai cair, não vai ter monstro, não vai ter nada das criaturas que o Homero mostrou para nós, não vai ter nenhum monstro de Lusíadas, tá? Vai só mudar a data, tá? E o que que é Sadit? É um antimeridiano de Greenwich, ou seja, é um meridiano de 180, seja para lá, para leste, positivo, seja para lá, oeste, negativo, tá bom? Ao atravessar essa linha imaginária no sentido leste, subtrai-se um dia no calendário. Já no sentido oeste, soma-se um dia, tá bom? Nos dois casos, a hora será a mesma nos dois lados da lide. Se você estiver indo para o oeste, você pegou um barco, saiu de, vou falar daqui onde eu tô, tá bom? A gente vai reto aqui, a gente vai chegar no litoral paulista aqui, porque se eu moro no norte do Paraná, e se cortar, a gente vai chegar no litoral paulista. A gente vai, pega o litoral paulista, pega uma barca, contorna América do Sul e vai em sentido oeste ainda. Quando eu chegar ali na divisãozinha daqui, ó, quando a gente tiver aqui, ó, eu fiz isso aqui, ó, peguei uma barca, uma balsa, foi, pá, 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 pá. Quando eu tiver aqui, vai ser, vamos supor, meio-dia de segunda-feira. Aqui vai ser domingo, meio-dia, mas só que de domingo, a hora vai ser a mesma, tá bom? E se fosse ao contrário, a gente já sabe que vai somar um dia, tá bom? Aqui, ó, tá bem exemplificado aqui. Deslocamento de oeste para leste, portanto, é mesmo sentido da rotação terrestre. Então, esse movimento do porquê soma, porquê diminui, é por conta do movimento de rotação. Lembra que eu falei que recebe os raios de sol primeiro, né? Por isso que altera para o dia anterior. Já no dia já quando você vai fazer esse movimento de leste para oeste, que é um movimento contrário da rotação da Terra, você vai ter que passar para o dia seguinte, tá bom? Aqui, ó, essa é a representação da DIT, ó, lembra que eu falei que é todo quebradiço, ó? Esse meio triângulo aqui, ó. Tá? É isso aqui, galera, ó. Aqui, ó, aqui nessa imagem fica bastante claro, tá? Daqui para cá, você perde um dia, que vai ser 1º de janeiro, que vai ser 31 de dezembro, e daqui para cá, você ganha um dia, tá? Esse aqui, 31, vai para o dia 1º. Esse aqui é dia 1º, vai para o dia 2, é isso, tá certo. Então aqui a gente vai falar um pouco dos fusos horários no Brasil, né? Ó, eu que estou aqui agora de quarentena, estou no Paraná, bem no norte do Paraná, eu estou no horário de Brasília, estou -3. Quando eu estou em aula, em São Paulo, onde eu estou, -3, ainda horário de Brasília. Aqui são as ilhas oceânicas brasileiras, né, que são Fernando de Noronha, que pertence ao estado do Pernambuco, Atol das Rocas e Penedos de São Pedro e São Paulo, que ficam que são parte do Rio Grande do Norte, né? Elas têm esse fuso -2, tá bom? Aqui, ó, onde vocês estão, onde eu imagino que vocês estejam me vendo, vocês não fazem parte desse horário de Brasília, tá? Vocês estão GMT a mais, que representa uma hora a menos. Ou seja, se eu falo, ó, agora para mim, deixa eu ver que horas são. Agora é 5h23, então agora para vocês é 4h23, tá bom? E uma partezinha da Amazônia, uma galera chama de fuso de Rio Branco, capital do Acre. Você pega essa partezinha da Amazônia e o estado do Acre por completo, é um fuso ainda maior, que representa menos horas, né? -5 horas, 2 horas antes do horário de Brasília. Aqui a gente vai ter o horário de verão, a gente é sabido, né, que acho que desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, ele não adotou mais horário de verão, mas a gente pode ter, né, resquícios de questões onde considera o horário verão, isso vai ser avisado, tá bom? Vocês não vão ter obrigação de saber que dia o horário verão começa, tá? Eu sei que em outubro, mas não vai ter um exercício com uma pegadinha tão grande assim, do tipo, ai,
conferência no dia 15 de outubro e ser exatamente nesse dia que começa o horário verão, nesse cenário hipotético, você não vai ter que saber o dia, ele vai ter que avisar, tá? O exercício avisa, eles não são tão canalhas assim, tá bom? Mas enfim, aqui eu trouxe esse mapinha aqui para exemplificar para nós quais são os estados que adotam o horário de verão, tá? A região Nordeste inteira e a região Norte, tá? Os horários não mudam para o resto do país, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A partir do momento que ele é válido, né, que esse horário de verão começa, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. E é aquilo, gente. Lembra daquela formulinha que eu falei para vocês? É assim que a gente vai calcular. Opa! É assim que a gente vai calcular, né, para a gente conseguir resolver os exercícios de fuso horário. Lembra disso, gente, ó. 15 graus é igual a um fuso, que é igual a 1 hora. O Brasil, sempre que for perguntado para nós, o Brasil vai estar a 45 graus, e a gente já sabe que oeste, tá bom? Isso no horário de Brasília. E eu falo isso por quê? Porque vai ter exercício que vai falar um país situado em 45 graus oeste, sabe? Ele não vai dar o nome do país, ele pode dar só a coordenada, tá? Ele não vai falar assim para você, ai, a cidade de Istambul, o horário é tal. Que horas vai ser em São Francisco, nos Estados Unidos? Ele não vai falar isso para você, a não ser que ele dê um mapa onde você possa ver onde essa cidade está localizada, em qual GMT ela está, tá? O único jeito de acontecer isso nessas perguntas seria se ela fosse tratar de Brasil, e daí ela pode dar o de um outro local, tá bom? E falar e omitir essa do Brasil, porque o Brasil é previsto, né, que vocês saibam que ele está em 45 graus oeste, isso no horário de Brasília, é claro. Tá? Então, aqui eu trouxe umas perguntas aqui para a gente resolver, para a gente ver o quão simples. Eu era uma pessoa, confesso para vocês, né, estudante de geografia, eu era uma pessoa que, como já ficou bem claro, né, eu até dividi essa aula em dois justamente por conta desse motivo, eu era uma pessoa que não era muito chegado em fazer conta, não, cara. Não era muito chegado em fazer conta, não, bicho. Então, se eu errava, era porque falta de atenção. Esse exercício é muito simples, é continha de mais e de menos, não tem como errar, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns exercícios, ó, 3 para ser exato, para a gente ver o quão simples são essas questões aqui, ó. A pergunta é a seguinte: se em 45 graus oeste, que a gente já sabe, isso vai estar tatuado em nossas mentes, que é o Brasil, se em 45 graus oeste é meio-dia e meio, que horas são em 75 graus leste? Então, aqui, ó, se a cada 15 graus, que representa um fuso, né, e demora 1 hora para ser percorrido, aqui, ó, 15 graus, um fuso igual a 1 hora, a conta vai ser a seguinte: 45 dividido por 3 igual a 3 fusos, certo? Ou seja, 3 horas até chegar o zero, o meridiano zero. 75 dividido por 15, mais 5 horas do meridiano zero até o 75 leste. 3 mais 5 igual a 8. Meio-dia e meio, mais 8 horas, 20 e 30, tá? Esse é um jeito. Vocês podem pular essa etapa de chegar até no meridiano zero, tá bom? E pode fazer uma outra conta que é, você simplesmente soma os graus aqui, ó, 45 mais 75, vai dar 120 graus, e esses 120 graus você divide por 15, que são o número de graus, né, que a gente já comentou sobre, que vai dar 8 horas. Aí você vai somar essas horas a partir do meio-dia e 30. O negócio que eu falar para vocês não importa o sentido, importa para onde você está indo. Não importa se é mais, se é menos. Isso a gente conta depois, porque não tem como você fazer um voo e esse voo não demorar, você chegar instantaneamente. Então, primeiro soma, vê quanto tempo tem de diferença um e outro, e daí você diminui ou soma com o tempo de voo. Aqui, ó, isso aqui vai ficar mais fácil da gente observar agora. Eu trouxe uma questão que é da Federal de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, a cidade onde, né, aconteceu aquele incidente trágico da Boate Kiss. Enfim, vamos lá. Desconsiderando os horários de verão local, ó, lembra que eu falei, eles não vão ser
cretinos ao ponto de deixar que a gente adivinhe, eles vão falar para considerar ou desconsiderar, enfim. As coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney às 16 horas seja assistida pela TV ao vivo em Nova York aqui, ó, ele deu um mapa, ó. A gente traçar aqui, essa imagem não está muito boa, o mapa não está muito claro, mas eu fiz aqui com toda a paciência do mundo, tracei e vi que Sydney está 150 graus, e a gente já sabe que é 150 graus para leste. Se é 150 graus para leste, o horário que ele deu é que são 16 horas, 4 da tarde, tá bom? Uma coisa que eu falo para vocês prestarem atenção também é se atentar quanto a isso aqui, viu? É 16 horas, é 4 horas da tarde, mas não vamos olhar aqui e colocar 4 da tarde, 4 horas, porque vai ter no gabarito uma questão que vai estar invertida, provavelmente. Por exemplo, aqui a gente vai chegar com a letra D, 1 hora. Vai ter uma questão que vai ter 13 horas, isso para confundir a gente, tá bom? Então, você atenta quanto a isso. Enfim, Sydney, 150 graus para leste, Nova York, tracei onde Nova York tá? Nova York eu vi no mapa que ele está 75 graus oeste. Então a conta fica mais simples, né, gente? Ó, se Sydney está no meridiano 150 leste, Nova York no 75 oeste, 150 mais 75, né? A diferença entre os meridianos é igual a 225. 225 dividido por 15 graus, né? Vai dar 15 horas, tá? Da onde eu tirei esse 225? Dessa conta, da soma de onde eles estão nesses meridianos. De onde eu tirei esse 15? Aqui, gente, ó. Lembra? Aqui, ó. Que é o 15 que é os 360 da Terra dividido por 24, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. 225 dividido por 15 igual a 15 horas. 16 horas menos 15 igual a 1 hora. 1 da manhã. Letra D. Tá bom? Aqui, ó, uma outra questão que se trata de Brasil, e essa com voo, né? Essa eu peguei do mesmo país, mas quando for de outro, a gente só sabe que o procedimento é o mesmo, tá bom? Então vamos lá para a questãozinha. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus oeste, horário de Brasília, 45 graus oeste, horário oficial do Brasil, irá realizar uma partida em Boa Vista, que é 60 graus oeste, que é a capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá a duração de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão no seu destino final? Então aqui a gente vai colocar tudo no papel, né, quando for vocês. Isso aqui vai ficar mais fácil, ó. 45 graus oeste é igual a 14 horas. 60 graus oeste vai ser que horas? Isso se não tivesse um voo envolvido, a gente já sabe que seria 13 horas, tá? Mas a gente tem que pensar que teve esse voo. Que horas eles vão chegar em Boa Vista pós pegar esse voo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar. Vai ser 14 horas, que foi o horário que o avião vai sair, o horário do embarque, mais as 6 horas de voo. Se eles tivessem chego numa outra cidade, vamos supor essas 6 horas de avião, num estado do Nordeste, né? Eu coloquei uma cidade do Nordeste que é onde é plausível nessas 6 horas de voo. Eles iam chegar às 20 horas de São Paulo, mas a gente sabe que não é no mesmo fuso horário, né? Boa Vista tá 15 graus para lá, 60 graus oeste. Então, o que acontece? 60 menos 45, 15, que é esse um fuso. 15 sobre 15 é igual a 1 fuso a menos. 20 horas, que seria o horário que esse avião que esse avião chegou, só que no horário de São Paulo, menos essa 1 hora por conta do fuso horário diferente, né? Esse fuso horário menos 4 e não menos 3, que é o horário de Brasília, que é igual a 19, letra A, gabarito, tá bom? É isso, gente. Exercício de fuso horário tem que ter atenção. Eu não digo que é simples, porque ele envolve questões além de conceitos geográficos, né? Mas é uma coisa, se né, dedicado uma atençãozinha legal em cima, ela fica mais simples de ser resolvido. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu for passar a lista de exercícios para vocês, não vai ser umas questõezinhas tão simples quanto essas, mas
É aquilo, voltem nas aulas, assistam novamente, mas o conceito está aqui. Isso vai mudar de lá para cá, é, de para onde o avião vai, se ele vai para outro país ou não, mas o conceito está aqui, né? Nessas perguntas, vocês compreendendo como é que o caminho para chegar até lá, vocês vão poder resolver qualquer questão, tá bom? Então é isso. Eu acho que. Aqui, eu vou pular só para botar um finzinho aqui para vocês. Não sei se a rapaziada que tem toque vai perceber se ficou bem no meio ou não. Aqui a gente já sabe que tem mais que aqui, né? Mas. Então, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês aqui. Então, é isso. Eu acho que por hoje tá bom. Semana que vem a gente começa com geografia mais humana, geografia política, seja o nome que vocês preferirem usar, o conteúdo que vocês preferirem usar. Eu vou ver a grade de conteúdos que me foi passada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana aí, muitos estudos para nós. E um negócio que eu queria falar é que vocês estão de parabéns, cara. Tipo, só isso mesmo, assim. Antes de qualquer coisa, saibam que vocês são, tipo, uns vencedores, assim, sabe? De, tipo, tá procurando entrar num cursinho e ver as aulas, é, vocês poderiam só ficar conformados em saber que esse ano vai ser mais um ano atípico, mais um ano diferente, onde seremos afetados ainda pela pandemia. E é isso, parabenizar vocês. Eu não sou professor, detestava na minha época de aluno, professor que fica cobrando presença, que fica cobrando. Vamos supor que se fosse uma aula ao vivo, jamais eu cobrar que vocês fossem ligar as câmeras, porque isso é uma coisa que eu não faço nas minhas aulas, tá? Eu gosto que, se eu pudesse ter o poder de escolher essas coisas, jamais cobraria presença. Se eu tivesse cara a cara com vocês, não cobraria presença, porque eu acho que assim, vocês são grandes, e se vocês estão aqui ainda porque a mãe de vocês obrigou, porque o pai, o responsável de vocês obrigou, seja porque vocês têm isso dentro de vocês, vocês já sabem o que precisa fazer. Eu não sou pai de ninguém, tá? E o simples fato de vocês estarem aqui já me dá um orgulho gigantesco, tá bom? É inclusive uma coisa que eu não sei se faria, tá? E é só parabenizar mesmo. Vocês todos estão de parabéns. Não caiam nesses discursos de surtar e estudar 36 horas de 24 horas possíveis no dia. Deem o máximo de vocês, tá? O máximo do máximo do máximo. Quando você sentir que vocês estão no máximo, dá mais um pouquinho para vocês terem a certeza de que vocês deram o que vocês podem. Ainda que esse máximo seja, não sei, 1 hora no dia, num dia que você não tá legal, tá tudo bem, tá? Só não surta muito, porque cabeça que pensa demais funde o motor, tá bom? Então é isso. Parabéns de novo. É o que eu falei. Talvez esse movimento que vocês estão tendo, eu mesmo não faria, para ser bem honesto. Tá? Esperaria isso tudo passar. Mas olha, não levem isso como um desestímulo. Eu parabenizei vocês por serem incríveis e por estarem aqui, tá? Por estarem fazendo tudo isso. E é isso, gente. Boa semana aí para todos. Eu passo a lista de exercício depois. E depois eu mando o site lá do real tamanho dos países que a gente pode dimensionar isso no decorrer dos mapas, tá certo? Hoje eu tô de Atlético de Madrid, tá bom? E é isso, gente. Um abraço, se cuidem. Vou interromper a gravação aqui e é nóis. Beijo.